Um Fiat Palio 1.0, ano modelo 2017. Esse aqui foi o último Fiat Palio, a última safra de Fiat Palio que chegou aqui no Brasil. Inclusive esse aqui é até importado da Argentina. Eu vou te contar alguns detalhes nesse vídeo, mas com uma particularidade. Eu estou te apresentando dessa vez o meu carro atual. Este Fiat Palio hoje é o meu carro, é o carro que eu uso no dia a dia, que eu me desloco para o meu trabalho e que está comigo aí há quase 6 meses. Quando o meu pai comprou, esse carro tinha 17 mil quilômetros. Agora ele já está com 31 mil quilômetros. Então, se ainda assim é uma quilometragem baixa, a gente tem aqui coisas que vão começar a aparecer e que precisam ser corrigidas, não em função do quanto esse carro andou, mas sim em função do tempo, porque a gente já tem aí, estamos em 2024 agora, então temos aí pelo menos 7 anos, se a gente for olhar para trás, para poder entender um pouco mais, né, do tempo de vida útil. Então a partir de agora eu vou te contar um pouco da história desse Fiat Palio 1.0 Attractive ano 2017. A gente começa olhando esse carro um pouco pela frente, porque esse Palio ele é da última safra, então já é a segunda geração do Palio que foi vendida aqui no Brasil. A gente está falando de um carro que tem faróis muito bons. São faróis em dupla parábola, agora com a luz baixa ligada, o canhão do centro é o canhão da luz alta, e que tem também o opcional do farol de neblina, mas esse aqui vocês estão vendo que ele não tem. Muitos Palio da segunda geração, vocês podem perceber na rua, mesmo na versão 1.0, que eles têm o farol de neblina. A questão é que os primeiros Palio que tiveram, eles colocavam o farol de neblina em um kit, e esse kit, quando você ia comprar o carro completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, os vidros elétricos, ele já acrescentava junto o farol de neblina, por isso que ele é bem mais comum. Mas esse aqui, como ele é o Palio de 2017, ele já vinha com ar-condicionado, direção hidráulica, então você já não vinha mais com farol de neblina, ele só podia ser comprado quando você colocava a roda de liga-leve original nesse mesmo kit. Esse aqui não tem, mas eu já comprei o kit para ele, e não porque eu acho que ele ilumina mal, mas porque eu acho que a estética faz diferença com farol de neblina. No desenho, a gente tem aqui essa grade inspirada no Fiat 500 e essa porção inferior que também foi inspirada em outro Fiat, mas no Uno nacional, no novo Uno, que também tinha essa barra de alojamento da placa. É claro que esse Palio também já tem as suas marquinhas, ele já ganhou uma encostada na direita e também outra aqui na esquerda. Marcas da vida que vão ficar nesse carro aqui. Bom, mas olhando de frente, a gente percebe muito da inspiração da Fiat quando desenhou essa segunda geração do Palio, bastante baseada também no Punto, no 500, e conseguiu fazer uma harmonia com esse carro, já que ele ficou com um desenho arredondado. Olhando pela lateral, a gente vê algumas coisas aqui que são acessórios, e que o carro já chegou para a gente com todas elas. Primeiro, o friso, aquele ali nas portas, ele é um acessório. Além do friso, essa roda de liga leve, que está aqui diamantada, ela tem o desenho da Fiat Strada, ela é uma roda de liga leve Aro 14, também é o acessório, está ali com o parafuso de travamento. Outra coisa, esse carro aqui, ele tinha a calha no vidro, mas quando ele chegou na minha mão, a traseira direita já havia se perdido e eu retirei as outras. Só que quando você retira a calha, olha a marca que fica aqui no vidro do carro, na coluna, no próprio aplique em preto fosco aqui. Isso aqui eu vou precisar remover depois, é mais um serviço que vai ter que ser feito. Ainda na lateral desse carro ele tem a anteninha ali no teto, as maçanetas dele são pintadas na cor do carro, assim como a capa dos espelhos retrovisores. E a gente tem aqui um conjunto, né, de um carro preto que se harmoniza, porque todos os detalhes dele também são em preto. Na parte traseira, a gente ainda tem aqui aquela escola de desenho dos carros que surgiu muito nos anos 2000, com as lanternas na posição vertical. Então esse Palio ele tem duas luzes para posição, são 2 blocos, e na outra parte inferior a gente tem aqui um bloco redondo para pisca, né, a luz de seta e a luz de ré. E é essa sinaleira traseira com esse desenho mais vertical. Na parte inferior ali do para-choque, essa porção que a gente tem ali sem pintura, esse Palio ele tem sensor de estacionamento traseiro, isso aqui é acessório, não vinha nos pacotes de opção
opcionais. Mas aqui tem um desenho limpo, né? E a gente percebe o seguinte, que a própria maçaneta, o botão para destravar de forma elétrica o porta-malas, ele está aqui. E aí a gente já consegue então fazer a abertura desse compartimento, que não é um porta-malas grande, ele é um porta-malas com 290 litros de capacidade, mas o suficiente para um hatch. A gente sabe que os hatches de hoje têm mais de 300 litros, até o Kwid tem 300 litros e tem um porta-malas maior do que esse aqui. Mas olha, é tudo forrado, tudo acarpetado, o acabamento é bom, tem uma luzinha aqui na parte interna, e a gente percebe que o acabamento desse carro em si está bem cuidado, está bem preservado. Então, esse é um dos motivos, né, que nos leva a entender que a gente tinha, antes da compra, né, um carro que estava bem preservado e que se mostrava um bom produto. Então, tem outro detalhe aqui que mostra que o carro está preservado. Vejam aqui, ó, que ele tem os selos ali das soldas aqui, ó, na tampa do porta-malas. Vamos ver se eu consigo fazer o foco um pouquinho melhor aqui, para a gente poder ver ali, ó. O selo da solda, né, a marca de solda aqui na tampa está preservada, então isso mostra que o carro não foi batido, o carro não tomou nenhuma pancada na traseira. Esses detalhes aqui são importantes de você poder analisar um carro desses na hora da compra, porque muita gente usa esse carro aqui para trabalho, né, para uso como aplicativo, e quando ele sofre um dano, né, por óbvio aquelas marcas de solda original ali, elas desaparecem. Agora eu vou te mostrar um pouco por dentro como é o acabamento desse Palio, porque olha, em relação aos carros atuais, ele surpreende. Eu digo isso porque quando foi que você abriu a porta de um dos carros atuais e encontrou um tecido aqui nessa outra porção aqui, ó, e é um material inclusive suave ao toque. Tem aqui os botões dos vidros elétricos, mas só na frente, e os espelhos são manuais. Agora, o aplique em tecido nas portas dos carros de entrada, ele está em extinção. E tem mais um outro detalhe aqui, ó, no acabamento do alto-falante, com essa porção, essa moldura um pouco em cinza claro. Agora, os mais atentos vão olhar para esse painel e vão perceber que tem uma diferença aqui. Este Palio, por ser no modelo 2017, tem o painel do Fiat Siena. Ele passou a receber nesse ano modelo 16-17, e esse aqui é 17-17, o mesmo painel do Fiat Siena, com essas saídas de ar redondas nas extremidades e aquelas outras centrais. Os outros Palio, vocês vão lembrar que eles tinham saídas circulares, especialmente aqui. Mas aqui a gente tem um painel mais sofisticado, eu vou mostrar esses detalhes. Mas antes quero te mostrar também os bancos do carro. São bancos aqui em tecido, aquele mesmo padrão mais cinza claro que a gente tinha. Só que aqui tem uma outra diferença. É que nesse ano modelo, o banco do motorista, ele já tinha, ó, a regulagem de altura aqui. Então, isso aqui é uma coisa que faz a diferença, porque você consegue encontrar uma posição melhor para dirigir. Se você gosta de dirigir mais alto, ou se você gosta de dirigir numa posição um pouco mais baixa. Aqui a gente consegue fazer essa regulagem. Então, aqui nessa porção central, a gente tem um aplique em cinza, molduras em cinza claro, tem essa faixa aqui em preto piano que contorna o carro todo por baixo, até esse outro lado. Aqui fica o desembaçador e os controles para o computador de bordo para algumas funções. Outro detalhe que é interessante está aqui, ó, nas saídas, aqui, ó, nos botões do ar-condicionado, melhor dizendo, em que eles são cromados e emborrachados. Então isso melhora o acabamento do carro, melhora o próprio manuseio e a gente tem aqui uma qualidade de toque mais interessante. Essas saídas de ar também, a gente consegue programar ela para os lados e essa aqui joga até um pouco de ar para cima e ajuda a refrigerar o passageiro. Você está vendo aí agora o painel de instrumentos desse carro e ele tem aquele desenho clássico da Fiat. Cada vez que a gente liga ele, a gente vê ali a tela na data, mas a gente pode fazer a alternância dessas informações por esse botão aqui na alavanca do limpador de para-brisa. Então, a partir dela, eu já vou conseguir encontrar lá dentro do painel consumo médio, e aí eu vou ter então as informações, consumo instantâneo, também quando estiver funcionando o carro, velocidade média do uso do carro, tempo de viagem, a gente tem aqui, tem e volta para a data, melhor dizendo. Bom, e aí com esses outros comandos que a gente tem aqui na lateral, nesses botões aqui da lateral, eu tenho aqui funções do menu e
mais ou menos. Então, eu apertando no botão menu, eu passo a fazer configurações aqui do painel. E aí, ó, eu vou para cima, para sair, posso desligar o airbag do passageiro por aqui, posso ver quanto tempo falta para a revisão, programar volume de teclas, volume de avisos, idioma do carro, unidades de medida, ou inclusive se o carro tivesse um rádio original, ele poderia ver a data, ele poderia ver a frequência, melhor dizendo. Dá para ajustar a data do carro aqui, acertar a hora também e colocar o trip B. Então ele teria distância A, distância B, distância consumo A, consumo B, mas eu desabilitei porque eu não uso isso aqui. E aqui um alerta de velocidade. O meu está programado para os 65 km por hora dentro do limite aqui em Porto Alegre. Dada a partida aqui no Palio, para te falar então que os equipamentos de série que você vai encontrar nesse carro aqui são os vidros elétricos, e eles têm simples toque tanto para baixar quanto para subir, mas os vidros elétricos aqui só na frente. A direção, ela é hidráulica, então não é uma direção, não é um volante tão leve quanto os carros elétricos com direção elétrica atual. Ela é sim mais pesada e a gente nota isso. Mas para a época dele, ela estava no padrão de todos os carros, então não é algo que desabone. Se você for sair de um Argo, por exemplo, você vai sentir diferença, mas se você está vindo de outro carro com direção hidráulica, ela está no mesmo padrão. Outra coisa, o ar-condicionado também é de série, o limpador e o desembaçador traseiro também são equipamentos de série, e como eu falei, outras coisas que também tem nesse carro já são o airbag duplo e também o freio ABS. Quando a gente olha para a parte de trás, a gente até tem uma porta relativamente grande aqui, mas a abertura não é próxima dos 90 graus, bem pelo contrário, ela está aqui mais para 45 graus do que para 90 graus. Então essa abertura não é boa e não ajuda muito, ainda que a porta seja grande, a abertura não é boa. Em compensação, olha só, aqui também tem tecido suave ao toque, coisa que Renault Duster nova não tem na porta de trás, não perde o acabamento da frente para trás. O vidro traseiro, como a gente já mostrou, né, lá na frente, ele é um vidro manual, então tem aqui a manivelinha para a gente poder utilizar. Bom, bancos no mesmo padrão, encosto de cabeça em vírgula, isso aqui inclusive uma criação da própria Fiat, chegou no Palio de 2004 e foi mantido e até copiado por outras empresas. Agora eu vou sentar nele para que a gente possa então falar um pouco do conforto e do espaço. O carro aqui está programado para que eu possa dirigir. Então eu tenho 1,75 m. Movimentação de pés é boa para o carro, mas um recurso que a Fiat não usa até hoje. Olha só, minha perna, né, meu joelho está lá na frente, então quer dizer que o assento não é tão comprido assim. Mas a posição do ocupante aqui atrás, ela é relativamente boa, ainda que lá os calcanhares, eles fiquem junto, né, para que a gente possa se acomodar melhor, fiquem encostados no banco. O encosto do ocupante aqui, né, do passageiro de trás, ele não fica tanto na vertical e o banco tem um rebaixo. Então a gente consegue se acomodar relativamente bem aqui. Mesmo estando num carro pequeno, duas pessoas vão com folga aqui atrás. É bem confortável. A gente pode andar entre três? Pode, mas como todo carro hatch compacto, vai ficar mais apertado. Esse Fiat, ele vem com essa chave canivete aqui, um desenho próximo inclusive do Fiat 500 da mesma época. A gente tem aqui um botão para destravar, o outro para travar o carro e mais um para abrir o porta-malas. Quando a gente tranca o carro, o vidro dianteiro, que ele é elétrico, ele vai levantar de forma automática. E aí você consegue fechar o vidro do carro à distância. Se você apertar aqui para destravar e depois apertar de novo e ficar segurando, ele também baixa os dois vidros da frente. E se você estiver longe e quiser abrir o porta-malas, ele já consegue também destravar o porta-malas à distância. Agora um pouco da mecânica desse carro. A gente tem aqui atrás um conjunto de freio e suspensão muito tradicional. O freio vocês estão vendo aí, ele é um freio a tambor e a suspensão ela é com eixo de torção. Lá na frente também é um conjunto tradicional. O freio ele é a disco e a suspensão ela é independente. Esse carro aqui ele ficou no interior por algum tempo, então por óbvio que a gente tem aqui uma condição de um motor que está bastante empoeirado. Por quê? Porque esse carro rodou em algumas vezes em estrada de terra, uma estrada que teve o asfalto retirado lá na fronteira do Uruguai com a cidade de Jaguarão.
Bom, a gente tem aqui um motor então que ele é 1.0 Fire Evo. Esse motor aqui é uma evolução do primeiro Fire, aqui já é o Fire Evo, e a gente tem aqui uma condição de construção muito interessante. Ele tem 4 cilindros e ele tem 2 válvulas por cilindro, então ele é um motor 1.0, 8 válvulas. O comando de válvulas ele é único e ele é acionado por correia. Então é um conjunto bastante simples, mas que a gente sabe que essa mecânica ela é bastante confiável. Já tem carros desses aqui, ou por exemplo o Fiat Siena Taxi, por exemplo, que a gente sabe que rodou 300 a 400 mil quilômetros. E o mais, a gente tem aqui um motor que tem um acesso relativamente fácil para uma futura manutenção e que tem peças acessíveis com mecânicos já bastante conhecedores de um propulsor como esse aqui. Com gasolina, os dados de potência são os seguintes. A gente tem 73 cavalos e também 9,5 kgfm de torque. Olha, não é algo que faz desse propulsor 1.0 um foguete. Bem pelo contrário, ele até sofre um pouquinho, porque desde que esse motor aqui chegou no Fiat Uno, no novo Uno, ele nunca foi um exemplo em desempenho. E aqui no Palio a situação não é diferente. Acoplado com esse conjunto, câmbio mecânico de 5 marchas nesse 1.0. Bom, eu falei dos ajustes, né? Então olha só, banco do motorista aqui, ó, com a regulagem de altura, então isso aqui facilita. E outra coisa que tem regulagem de altura é o volante. Então, ó, deixa eu deixar a direção na reta aqui, ó. E aí a gente consegue posicionar ele de uma maneira bem tranquila. Então a gente consegue se acertar super bem aqui nesse Fiat Palio. Outra coisa, esse carro ele tem uma marcha muito certeira. Não tanto pela qualidade da marcha, mas mais pela questão dele estar preservado. Então olha só, ele está super macio, está praticamente do jeito que saiu de fábrica, né? Borrachas, os periféricos aqui estão muito tranquilos, ainda muito íntegros, né? Então a saída desse carro aqui, ela é algo assim que tem prós e contras, né? E eu vou explicar por quê. Primeiro eu quero te mostrar o seguinte, ó, que o Palio normalmente nunca foi um carro assim de virar muito, né? Então aqui virou bem nessa esquina, mas o Palio não era um carro assim tanto assim de fazer manobra. O diâmetro de giro dele era um pouco maior, então né, não se espera muito do Fiat. Agora, o que eu quero dizer da arrancada é o seguinte, ó, eu vou botar a primeira aqui. E a marcha, a embreagem, melhor dizendo, ela não é muito longa e ela tá macia. Mas se você tira o pé rápido, ó, o carro apaga. Então, tem uma característica dos Fiat dessa época aqui, que o ponto da embreagem é um pouquinho chato, às vezes, de você encontrar. Então, você vai, ó, às vezes ele bate válvulas. Então, é muito característica disso aqui, né? Mas eu tô trazendo a impressão. Não tô dizendo se é bom ou ruim, mas é mais um pouco para te trazer a impressão. Andando aqui no paralelepípedo a gente percebe um ruidinho, né? Tem algumas coisas de acabamento aqui, mas assim, no geral, o que nos interessa saber é a suspensão. E aí, ó, eu até posso encarar buraco com ela, que não tem problema nenhum. O carro passa de uma forma bem tranquila, né? Não mostra desgaste, não tem soco, não tem pancada aqui dentro. Então ele consegue encarar buraco, desnível, né? De uma forma bem tranquila. Primeiro, porque ele está íntegro, e segundo, né, por conta da suspensão que tem, né, uma valentia, ele aguenta um pouco esse tipo de situação. Se aguenta tanto quanto um Palio Fire, eu te diria que não. O Palio Fire é mais guerreiro do que esse aqui, né? Mas aqui, pelo menos, o conforto, que é o que a gente vai ver ao longo do vídeo, é um pouco maior, né? Para virar uma esquina, por exemplo, ó, a direção, mesmo hidráulica, não é das mais pesadas, né? Se você for comparar com uma direção elétrica, sim, ela é pesada. Mas aqui a direção, né, dentro da possibilidade dela, ela está bem de acordo. Agora, ó, retomada depois do quebra-molas ali, ó, vejam como ela é mais lenta, é mais progressiva, você tem que fazer o carro subir mais o giro para ele poder te entregar um pouco mais de força. Eu vou dar mais uma voltinha, vou subir uma clive daqui a pouco e a gente vai ver mais sobre isso. A questão que pega um pouquinho mais no Palio é isso aqui, ó. Você vai subir em terceira, ó, um aclive, e ó, pé no fundo,
e ele demora, né, para te responder, né? Ele não é um carro que tem uma explosão, que desenvolve rápido, enfim, bem pelo contrário. Esse motor, o Fire Evo, ele tem muito dessa característica de não ter reações imediatas, instantâneas, não é que nem o motor da Volkswagen, por exemplo, ou alguns outros motores 1.0 que a gente já viu nessa mesma época. Aqui não tem uma resposta tão instantânea quanto outros carros. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles desse motor aqui do Palio, desse motor Fire Evo. Talvez seja a característica que mais você vai pensar se vai colocar um carro desse aqui na garagem ou não, porque ele realmente demora, ele é mais lento, então é uma característica dele. E não adianta também ficar pisando muito fundo, que o carro acaba gastando mais gasolina e não compensa o fato dele ser 1.0. Então, se você gosta de uma tocada mais esportiva, de uma resposta mais imediata, esse aqui não é o carro para ti. Esse aqui vai te dar dor de cabeça, você não vai gostar do carro, não vai aproveitar o carro. Agora, dirigindo no trânsito urbano aqui, né, você vai apressar todas as marchas, já vai rodar em quinta marcha, como é o que eu estou fazendo agora, vai manter aqui os 60 km por hora e isso ele vai fazer de uma forma tranquila. Então você tem aqui, ó, acesso fácil para os comandos. Eu estou com o meu nariz exatamente aqui, quase na reta do centro aqui do símbolo da Fiat. Os comandos estão aqui atrás do volante, então faróis aqui na alavanca do lado esquerdo, os limpadores na direita, e já é o kit de alavancas mais novo da Fiat, em que você vai girar a ponta da alavanca aqui para poder ligar o limpador dianteiro e girar o centro para ligar o limpador traseiro, né? Não é aquela que você joga a alavanca para cima ou para baixo, você até faz isso, mas aí é para passada única. Além disso, ar-condicionado está na minha mão, acesso para o rádio, acesso para o difusor de ar aqui, também está tudo na mão. Não é um carro que é difícil de você manusear, nem tá longe para você acessar. Aqui, ó, nem para chegar lá no espelho eu preciso me projetar. E isso que eu estou numa posição adequada aqui, do jeito que eu gosto de dirigir, ó, com os meus braços, né, levemente flexionados aqui, então, né, tem uma posição bem adequada e bem tranquila. Eu gosto de dirigir um pouco mais alto, então, né, banco aqui, posso botar ele mais para cima, até tá um pouquinho para cima demais, agora acho que vai ficar um pouquinho mais adequado. E outra coisa que é legal é a visibilidade desse cluster, desse painel de instrumentos, porque eu gosto dos ponteiros analógicos, e aqui tem aquela disposição do marcador da temperatura e da gasolina que veio no Palio de 2004 e aqui foi preservado, é legal que isso esteja aqui ainda. E o computador de bordo também é de fácil leitura, ainda que ele seja de baixa resolução, e nessa época nem dava para esperar diferente, ele é fácil de ler, ele é um computador de bordo tranquilo de ser acessado. Agora, uma das características que eu falei, né, em termos da valentia desse carro, eu vou subir aqui, ó, a faixa de pedestres elevada, aqui, ó, 30 km por hora e vou descer a 40, ó. O carro passa com tranquilidade, com facilidade, não tem problema, por exemplo, de bater ou de raspar nesse tipo de obstáculo. Vai raspar numa saída de garagem? Pode raspar, como raspa na minha casa se eu não cuidar. Agora, claro, a gente não está falando aqui, né, de uma Adventure, né? A gente está falando de um Palio, então, né, também tem que cuidar, ó. Se você entrar num quebra-molas aqui a 40 por hora, ó, tranquilo, suspensão durinha, firme, né? Viram que ele não deu de fim de curso, passou longe disso. A questão da retomada, depois do quebra-molas, é que você percebe um pouco isso, ó. Para o carro andar, para ele ter um pouco mais de desempenho, ele tem que estar lá nas 3.000 rotações, e aí você vai chegar no 60, esse aqui é o aviso do limite de velocidade, que no meu está programado aqui para 60 por hora. Então, olha só, você vai rodar até chegar lá e ele vai gritar um pouquinho mais. Então, talvez isso dentro da cidade possa incomodar quem gosta de carro com resposta mais instantânea, como é o que eu estava dizendo lá atrás. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu vou virar a esquina. Para virar a esquina, o que eu vou fazer? Vou reduzir para a segunda marcha, ó. Virei, e aí vamos retomar, ó. Ó, segunda, só entre as 3.000 e 3.500 rotações é que ele vai começar a ter um desempenho um pouco melhor. Então isso vai trazer um certo incômodo, né, como eu disse, para quem aprecia essa condução mais instantânea. Vou arrancar no semáforo agora, então, ó. Primeira, subiu até as 3.000 rotações, passei para a segunda, virei a esquina e agora eu vou acelerar, ó, vou retomar, ó. 4.000 rotações para ele chegar nos 40, eu passo para a terceira marcha, sigo aqui 3.500 rotações, ele foi chegar lá nos 60, e aí consigo passar para a quarta. Só que aí depois eu vou andar 60, então eu já jogo a quinta logo,
para ele melhorar aqui o consumo de combustível. Então essa é a característica, é isso que a gente vai encontrar num Palio com motor 1.0, né, nesse Palio aqui de segunda geração. Não vai se esperar muito além disso. Ó. De novo, sai do quebra-molas, ele sai lento, né? Essa é a característica, é o desenho do carro. E eu acho, especificamente, que esse carro ele não é muito econômico para o desempenho que ele tem. Ele tem pouca potência, mas também não tem um consumo bom. Porque o que acontece? Para que você possa compensar essa pouca potência que ele tem, você acaba pisando mais fundo no acelerador e fazendo o carro andar em giros mais altos. E aí, claro, faz mais força, gasta mais combustível. Eu fiz 10,3 km com litro de média. Inclusive essa média foi feita ontem, um dia antes da gravação desse vídeo. Eu completei o tanque de novo e fui lá na bomba do posto, fiz o cálculo e ele fez 10,3. Inclusive vou mostrar aí o print da minha calculadora do celular. Dentro da cidade, se a gente for levar em conta o Argo, que é o substituto desse carro e já usa o motor Firefly, o Argo ele tem mais capacidade, ele chega a fazer 12,5 dentro da cidade com gasolina. Só que o Argo também é mais forte e tem um motor mais novo, né? Então a gente tem aí, né, essa questão da idade do projeto. Na estrada, bom, depende muito de como é que a gente dirige. Eu fiz uma viagem para Punta del Este com esse carro, e eu saí de Jaguarão com ele abastecido e consegui fazer 18,5 km com litro na estrada. Mas assim, 80, 90 para fazer média, dirigir com o pé bem de leve, porque eu queria fazer média. Eu saí meia-noite, cheguei no meu destino às 6 da manhã, ou seja, eu poderia ter chegado antes, mas né, eu estava dirigindo de madrugada, eu não tinha pressa para chegar e eu queria fazer média, porque a gasolina no Uruguai é muito cara, então na estrada eu queria gastar o mínimo possível, né? Então por isso que eu fiz a viagem assim. Bom, aí ele consegue, né, fazer uma média boa. Normalmente, se você vai andar ali 110, 120, vai exigir mais do carro, talvez ele vai fazer uns 13, 14 por litro, né? O que é uma média razoável para um carro 1.0. Né? Eu não tenho ainda tanta experiência de viagem com esse Palio aqui, porque eu não peguei ele tantas vezes na estrada quanto eu já peguei outros carros meus. Então, o consumo médio eu ainda não consegui fazer exatamente a média exata, né, ou várias vezes, para a gente ter certeza e bater o martelo do consumo. Né? Por enquanto eu estou né, conjecturando aqui mais ou menos a experiência que eu tenho nesse pouco tempo. Agora, é um carro mais urbano, né? Você pode usar ele para viajar, pode, vai esperar essas reações mais lentas, vai dirigir de uma forma tranquila, mas se for no plano, ele mantém as velocidades tranquilamente, né? Na hora de ultrapassar, é que aí sim, é que tem um pouquinho mais de problema. Mas fora isso, conforto dele, isolamento acústico relativamente bom, né? O problema é que o motor invade um pouquinho do barulho quando você acelera mais, mas fora isso, não tem nenhum problema. E outro detalhe é que o ar-condicionado funciona bem. Eu não estou com ele ligado agora porque estou num dia que está fazendo 12 graus aqui de temperatura máxima, então né, não tem por que ligar o ar-condicionado. E, em geral, quando a gente compara outros carros da categoria, eu gosto muito da posição de dirigir que esse carro tem, porque a gente consegue enxergar né, o carro com uma visão um pouco mais para cima. Não dá para ver o capô, mas a gente percebe que o capô não é longo, então ao mesmo tempo ele se torna um carro fácil e prático da gente poder estacionar, manobrar, entrar em alguma vaga um pouco mais apertada. É fácil de andar na rua. E assim, jogo de pneu, né? Roda aro 14, hoje é a menor roda que a gente tem, porque não tem mais carro com roda 13. Pneu não é muito caro, compensa. Não é difícil também de trocar, nem de encontrar reposição, como esses carros mais novos que a gente tem, que às vezes o pneu é muito específico. É um pneu padrão que você encontra em qualquer mercado, inclusive se você não quiser comprar numa loja, ou nem na concessionária. Eu não vou nem te dizer que tu vai comprar se você tiver um Palio, porque você talvez nem vai fazer isso. Mas, no geral, essa é um pouco da minha experiência aqui com esse Palio. Eu gosto dele. Eu não tenho muita pretensão de ter carros muito sofisticados, assim, eu gosto de carros mais simples.
Bom, não é porque um carro ele é pouco rodado, tem quilometragem baixa, que ele deixa de necessitar de manutenção. Esse Palio aqui é um exemplo, ele está hoje com 31 mil quilômetros. E os próximos passos, a primeira verificação que vai ser necessária é a substituição dos pneus, porque esses pneus Firestone que estão nele aqui, eles são Aro 14, aqui na frente ele está melhor porque foi feito o rodízio, ou seja, eles eram os de trás, foram passados para cá para frente. Então agora lá atrás ele está com o desgaste maior. Lá atrás já está no limite e a gente vai precisar fazer essa substituição. Aqui na frente ele ainda tem um pouco mais de margem, mas eles são pneus fabricados em 2017. Então eles possivelmente são os pneus que vieram da fábrica com esse carro ainda. Então a gente está aqui numa condição em que, ainda que na frente ele tenha um pouquinho mais de margem, já tem algumas quebras ali na borracha. Então já está na hora mesmo de fazer essa substituição. Mas tem um outro detalhe. Estou falando de situações que podem apresentar algum tipo de desgaste já. Primeiro, quando eu dirijo esse carro, a gente pode perceber um pouquinho da falta de potência. Primeiro que isso é característico dele, ele não é um carro potente, ele não tem um bom desempenho. Ele é um motor 1.0. Agora, tem situações que podem melhorar esse desempenho. Eu estou falando de vela e cabos de vela. Eu acredito que esses componentes ainda são os originais da Fiat que vieram nesse Palio. E por conta desse tempo de uso, é que eu acredito que já esteja então na hora da gente fazer essa substituição. Isso pode melhorar o consumo de combustível do carro e também um pouco mais do desempenho, porque a queima deve melhorar. Pode ser que algumas dessas velas já estejam com alguma sujeira. Outro aspecto que é interessante, já deve ser feito nessa mesma revisão, é a troca do filtro de combustível desse carro. Isso sempre é essencial. E além disso, aí já para uma manutenção futura, a gente precisa ficar muito atento no kit de correias desse carro. Eu passando a mão aqui na correia de acessórios, eu percebo que ela ainda não está ressecada, ela ainda não está quebradiça quando a gente faz o toque ali na correia. Então isso significa que talvez a gente ainda tenha alguma margem para rodar com esse carro sem precisar fazer essa manutenção. Mas quando a gente estiver se aproximando dos 60 mil quilômetros, aí sim é importante que a gente já faça uma revisão e também a própria substituição do kit de correias desse carro. Como esses kits, né, essas correias, elas não são algo que você verifica com tanta facilidade, você até pode tocar ali na correia de acessórios, mas na outra correia do comando, a correia dentada, você não vai conseguir fazer isso. Então, se você for comprar um carro desse aqui usado, a minha recomendação é que você já separe um dinheiro, já separe, né, uma verba para fazer essa manutenção, para trocar óleo, filtro e também as correias do motor. E aí depois, ao longo do tempo, você vai então poder analisar se o carro precisa fazer a substituição de velas, de filtros, de cabos, por exemplo, que é o que eu penso em fazer aqui. E a última manutenção, que na verdade não é exatamente uma manutenção, mas é apenas, né, uma questão de personalização, é que eu não gosto muito desse plástico aqui sem ter o elemento do farol de neblina. Eu acho que ele deixa a frente desse carro um pouco mais pobre, um pouco mais despojado e não condiz com o fato dele ser um veículo que tem ar-condicionado, né, de ter um pacote um pouquinho mais completo. Então, por esta questão estética, eu vou fazer a instalação de um kit que eu já comprei na internet, só estou esperando chegar aqui no Rio Grande do Sul por conta, né, de toda a situação da enchente, as coisas estão demorando a chegar aqui. Tchau e até o próximo vídeo.